Banho gelado, superpoder para a saúde ou um risco oculto? Você já sentiu aquela descarga de energia depois de um banho gelado? E se eu te dissesse que isso pode fazer muito mais do que te acordar de manhã? Atualmente, nós vemos uma trend, se assim podemos dizer, né? De vários influenciadores postando que estão em banheiros de gelo em todos os lugares do mundo. Essa onda se iniciou, na verdade, com o holandês Wim Hof, um atleta de condições extremas conhecido como Homem de Gelo, que divulga os benefícios da exposição a baixas temperaturas para a saúde. Estudos científicos mostram realmente que a exposição ao frio ativa um superpoder do seu corpo, chamado tecido adiposo marrom. Ele não só acelera o seu metabolismo, mas também pode reduzir inflamações, melhorar sua resistência à insulina, fortalecer o seu coração e até melhorar o seu humor. Fica comigo até o final, porque eu vou te explicar como um simples banho gelado pode transformar a sua saúde. E ainda vou te ensinar o jeito certo de começar. Então vamos começar pelo o que acontece no seu corpo quando você se expõe ao frio. Quando você entra na água gelada, o seu corpo entra em alerta, porque o frio representa uma ameaça, ou seja, te tira da zona de conforto. O coração, então, bate mais rápido, a respiração fica acelerada e, para gerar mais calor, tudo isso para manter a sua temperatura corporal constante, uma vez que nós somos animais chamados de homeotérmicos, ele ativa um tipo especial de gordura chamado tecido adiposo marrom. As principais mudanças fisiológicas quando o ser humano é exposto ao frio, seja através desses banhos gelados ou não, são: 1. Aumento do metabolismo. A exposição ao frio pode aumentar a taxa metabólica basal em até 350%, pois o corpo precisa então gerar calor para manter a temperatura. E esse aumento da taxa metabólica pode durar vários minutos após a saída do ambiente gelado. 2. Ativação do sistema nervoso simpático. Há uma liberação massiva de noradrenalina, mais de 530%, e dopamina, mais de 250%, promovendo mais energia e bem-estar. 3. Vasoconstrição e depois vasodilatação compensatória. Isso melhora a circulação sanguínea em vários tecidos e fortalece o tônus dos vasos. Por isso, a gente fica vermelho quando sai do frio. Aliás, não só por isso, mas vocês vão ver daqui a pouquinho por quê. Bem, uma curiosidade: pessoas que vivem em locais frios tendem a ter um metabolismo mais acelerado, o que pode explicar, pelo menos em parte, taxas mais baixas de obesidade e diabetes nos escandinavos, por exemplo. Bem, mas qual temperatura seria ideal para se ter os benefícios do frio? Um estudo comparou imersões em água a 14 graus Celsius, 20 graus e 32 graus Celsius e descobriu que apenas a água fria a 14 graus ativava de forma realmente significativa o metabolismo e os hormônios do estresse benéficos para o corpo, especialmente a dopamina, melhorando significativamente o bem-estar. Então, com base nessas respostas fisiológicas, os benefícios da exposição ao banho gelado são múltiplos. Primeiro, acelera o metabolismo e queima mais calorias. O tecido adiposo marrom usa glicose e lipídios para produzir calor, ajudando então na queima da gordura. Um estudo mostrou que pessoas expostas ao frio realmente queimam mais calorias, mesmo quando estão em repouso, pelo aumento desse tecido adiposo marrom. 2. Melhora a sensibilidade à insulina e reduz a chance de diabetes. A ativação do tecido adiposo marrom reduz a glicemia porque melhora a captação celular de glicose independente da insulina. 3. Reduz a inflamação crônica e reduz a chance de infiltração gordurosa hepática. Aqui está o mais interessante. Pega o caderninho. Foi descoberta uma substância produzida pelo tecido marrom que seria a mediadora dos benefícios anti-inflamatórios desse tecido. E o nome dela é
Maresina 2. Tipo, seria de um mar gelado? Toda vez que você entrar no mar gelado, ela vai ser produzida, então você nunca mais vai se esquecer dela. Essa substância, a maresina, é um mediador lipídico especial que poderia ajudar a reduzir a infiltração da gordura no fígado, assim como inflamações nesse órgão e em outros órgãos também. 4. O frio também poderia melhorar a saúde cardiovascular. A imersão em água fria pode reduzir a pressão arterial após a exposição ao frio. Então, quando você sai, e aumentar a frequência cardíaca durante a exposição, funcionando quase como um exercício leve, sabe? Isso se deve ao que nós chamamos de hormeses, que se refere à ativação de um sistema nervoso chamado parasimpático, que contrarregula o simpático, que foi estimulado pelo frio. 5. A exposição ao frio aumenta a liberação de dopamina e noradrenalina em várias vezes, que são neurotransmissores responsáveis pelo foco, motivação e energia. Tá convencido? Agora eu vou te mostrar como você pode ativar esses benefícios no seu dia a dia. Doutora, eu não tenho aquela banheira que o pessoal tá usando em casa, tampouco eu tenho gelo naquela quantidade para colocar na banheira. Vá de banho mesmo, meu querido. De quebra, vai economizar uma grana de energia elétrica em casa. Comece então tomando banho normal e desligue a água quente do chuveiro, faltando 30 segundos a 1 minuto para o final do banho. E vá aumentando o tempo gradualmente, o tempo em que você fica no banho gelado. Não se esqueça de respirar profundamente nesse momento, para evitar um reflexo próprio desse choque térmico. Calma que nós vamos falar deste reflexo daqui a pouquinho. Doutora, eu consigo fazer imersão em água gelada? Bem, nesse caso, os efeitos vão ser mais intensos do que o banho gelado. E talvez os efeitos colaterais também. Cuidado! E o descrito, então, no estudo é a imersão em água, ou seja, numa banheira, a 14 graus por 10 a 15 minutos. É, bastante tempo. Isso ativa fortemente o tecido adiposo marrom e aumenta em 163% a produção de urina, ajudando na eliminação de toxinas também. Vou dar uma dica simples do dia a dia. Você pode fazer isso também se expondo ao frio no ambiente. Como a gente está num país muito quente, se a conta de energia elétrica deixar, é claro, né? Mantenha o ar-condicionado ligado o mais frio possível e sem usar muitas roupas ao longo do dia. Isso pode ser uma opção prática para manter o frio e combinar ainda mais com o exercício. Por exemplo, na academia, né? Então, academias que mantêm o ar-condicionado bem gelado é uma estratégia, né? Para você fazer uma ativação máxima do seu metabolismo. Que é assim que o Wim Hof, que a gente comentou, o homem de gelo, se desenvolveu. E eu vou dar mais uma dica. Um estudo mostrou que atletas que treinam no frio têm uma melhor adaptação metabólica. Bem, até agora a gente só falou alegrias, né? Falamos então dos benefícios. A gente precisa ser também realista. O banho gelado não é para todo mundo e pode ter riscos, sim. Então se liga nesses pontos antes de adotar essa prática no seu dia a dia. Qual é um dos riscos mais comuns, né? A hipotermia. Se a exposição ao frio for excessiva, ou seja, muito frio, ou por um tempo muito prolongado, o corpo pode perder calor mais rápido do que ele consegue produzir, levando então ao que nós chamamos de hipotermia. Um estudo citado aqui, por exemplo, mostrou que a temperatura corporal caiu cerca de 1,7 graus em voluntários que ficaram 1 hora imersos em água a 14 graus. Você pode dizer, mas isso é muito pouco, né? 1,7 graus. Porém, isso pode ser um problema especial para pacientes portadores, por exemplo, de hipotireoidismo, para pacientes idosos que têm uma dificuldade maior de manter a temperatura, ou em pessoas que são muito magras, ou com uma gordura corporal muito baixa. Os sinais de alerta, então, para a hipotermia são tremores incontroláveis, uma fadiga extrema, confusão mental ou até uma fala arrastada, uma sensação de desfalecimento. Se você sentir esses sintomas, saia da água imediatamente e se aqueça aos poucos para evitar o choque térmico. Outro risco é a sobrecarga cardiovascular. Esse perigo é especial para pessoas que têm cardiopatias.
O frio eleva a pressão arterial e pode causar uma vasoconstricção extrema, aumentando o risco de infarto e AVC, acidente vascular cerebral, em pessoas com problemas já cardíacos ou que são hipertensos ou arteriopáticos. Além disso, pode ser um risco extra em pessoas com microangiopatia diabética, que apresentam um maior risco de amputação de extremidades. A exposição ao frio aumentou a pressão arterial sistólica em 7% durante a exposição e a diastólica em 8%. Então, nesses casos, quem deve tomar cuidado ou evitar o banho gelado? Pessoas com hipertensão ainda não controlada, quem já teve um infarto ou um AVC, pessoas com doenças cardíacas pré-existentes não compensadas e pessoas com doenças arteriais periféricas. Se você tem alguma dessas condições, procure o seu médico antes de iniciar essa prática. Outro perigo com a exposição ao frio é o choque térmico, que leva também ao perigo de afogamento. A exposição repentina à água gelada pode causar um choque térmico, levando a um reflexo involuntário. Isso que eu me referi lá atrás, chamado gasp reflex. Esse gasp reflex é um reflexo de inspirar profundamente, como se fosse uma contração da musculatura respiratória, trazendo o risco de aspiração da água e afogamento. Como evitar, então, esses riscos? Nunca entre direto na água muito fria. Prefira sempre uma exposição progressiva, como aquele banho que eu expliquei para vocês. Evite mergulhar de cabeça na água. E se estiver em água aberta, tipo rios, lagos e mar, nunca nade sozinho. E se você está começando e quiser experimentar essas imersões frias, comece então com os banhos de chuveiro, antes de partir para as piscinas naturais. Outro risco, que praticamente nunca comentado, é o aumento da pressão ocular, o que pode ser perigoso para quem tem glaucoma e ainda não sabe. Então, estudos indicam que a vasoconstricção causada pelo frio pode aumentar a pressão dentro do olho, agravando problemas como glaucoma. E se você tem problemas oculares, consulte um oftalmologista antes de tentar esses banhos frios, principalmente se eles forem frequentes. Agora a gente vai falar de um outro ponto que pode ser um problema e que eu praticamente nunca vejo ninguém comentar, mas é essencial que a gente alerte. Como a exposição ao frio pode afetar a liberação de uma substância muito importante no nosso corpo, chamada histamina. Bem, o que é a histamina e como o frio, então, aumenta a sua liberação? A histamina é uma substância química produzida pelo sistema imunológico, envolvida em reações alérgicas, regulação do sono e inflamação. Quando o corpo é exposto ao frio, a histamina é um dos mediadores liberados em maior quantidade, especialmente na pele e no trato respiratório. Essa liberação em pessoas sensíveis pode induzir a chamada urticária ao frio em algumas pessoas, especialmente em pessoas que apresentam a diminuição genética da enzima que metaboliza a histamina, chamada D-aminooxidase. Os sintomas comuns da liberação da histamina induzida pelo frio são vermelhidão e coceira na pele, uma sensação de formigamento ou até inchaço, principalmente nas extremidades, mãos e pés, congestão nasal e espirros. Isso explica porque algumas pessoas sentem a pele coçar, ou ficar avermelhada depois de um banho gelado. Bem, quando isso pode ser um problema? Para a maioria das pessoas, esse efeito é leve e temporário, mas algumas condições médicas, sensibilidades individuais e medicamentos podem piorar essa reação, levando a potenciais riscos à saúde. Se você tem alguma dessas condições, fique atento antes de iniciar os banhos gelados. Algumas pessoas podem ter uma reação alérgica muito severa à exposição ao banho gelado, resultando até em placas vermelhas, uma coceira realmente muito intensa e até uma reação semelhante à reação anafilática, que é potencialmente grave. Se você tem asma e outros problemas respiratórios, a histamina causa broncoconstrição, piorando os sintomas de asma em pessoas que são sensíveis. Pessoas que têm intolerância à histamina já diagnosticada, onde a produção da D-aminooxidase é diminuída geneticamente, podem ter sintomas como dor de cabeça, tontura e o risco de arritmias cardíacas e problemas digestivos potencializados após a exposição ao frio. Se você já percebeu algum desses sintomas, vale a pena testar uma exposição ao frio mais leve, tá? Devagar, e consultar o médico caso os efeitos sejam muito intensos.
Denise, existe algum lado positivo da liberação da histamina? Sim, existe, como tudo na vida. A histamina também é um neurotransmissor importante para o foco, para a energia e para a motivação. Quando liberada de forma controlada, ela pode ajudar na vigília, aumentar o estado de alerta também. Por isso, a exposição ao frio controlado pode aumentar a atividade da histamina no cérebro, o que pode explicar porque muitas pessoas se sentem mais despertas e focadas após um banho gelado, ou no inverno, por exemplo. Especialmente porque ela ainda se associa à dopamina, como nós vimos anteriormente. Ou seja, a histamina pode ser tanto uma vilã quanto uma aliada, dependendo da sua sensibilidade e do tempo de exposição ao frio. Como então eu vou aproveitar os benefícios da exposição ao frio com segurança? Então, inicie com temperaturas mais altas, por exemplo, 20, 25 graus, e vá reduzindo devagar. Comece com 30 segundos, aquele 30 segundos no banho, e aumente conforme o seu conforto. Escute o seu corpo. Se sentir tontura ou mal-estar, pare imediatamente. Se tiver condições médicas, consulte um profissional antes de começar. E outras dicas: evite se expor ao frio próximo do horário de dormir. Por quê? Isso pode atrapalhar o seu sono, tanto pela liberação da adrenalina quanto pela própria histamina. Evite se expor ao frio nas primeiras 6 horas após um treino, especialmente se for de musculação, porque os efeitos anti-inflamatórios da maresina liberada pelo tecido adiposo marrom após o banho gelado podem atrapalhar o ganho de massa muscular. Da mesma forma, evite o banho gelado muito próximo da refeição, para evitar que as adaptações fisiológicas ao frio atrapalhem o processo digestivo. Agora você já sabe, banhos gelados fazem muito mais do que só te acordar de manhã. Eles ativam um mecanismo natural do seu corpo para acelerar o metabolismo, reduzir a inflamação e melhorar a saúde cardiovascular. Mas esses benefícios devem ser usados com atenção e cuidado para não te trazerem efeitos colaterais que impeçam essa prática. Você já tentou tomar banho gelado? Conta aqui nos comentários qual foi a sua experiência. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdo sobre saúde e desempenho.